A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos fazer o estudo bíblico online. Nossas igrejas estão fechadas, mas nós não podemos parar, né, irmãos? Então nós vamos começar novamente com o estudo bíblico online, todas as terças-feiras. Então, hoje nós vamos estar iniciando mais uma revistinha, a do terceiro trimestre. Está iniciando hoje. A primeira lição nos traz um título dizendo que Daniel ora por um despertamento. Então hoje nós vamos falar, na verdade, sobre Daniel. Então aguardar os irmãos aí entrar, aguardar as pessoas entrar. Aí nós começamos um estudo para a glória de Deus. Sejam bem-vindos todos. Aguardar os irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo um estudo bíblico online. Vamos fazer aqui o estudo bíblico online. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos dar início aqui no nosso estudo. Estaremos falando sobre a primeira lição, o despertamento que Daniel orou, pedindo despertamento. Então, hoje nós vamos estar falando aqui desse estudo e vamos iniciar já então esse estudo da palavra de Deus. Nos diz aqui, Daniel ora por um despertamento. Então, Daniel queria que o povo tivesse o despertamento pelas coisas de Deus, né? Despertamento.
É bom quando as pessoas querem ser despertado pelas coisas de Deus, né? Então, vamos começar aqui o nosso texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E 16, que é esse texto bíblico que nós acabamos de ler. A verdade prática, ela nos diz que o crente dedicado à oração, ele pode exercer influência na terra e até contra poderes malignos. Então, a oração, né? Se você é dedicado à oração, sabe que a tua oração ela tem poder. A sua oração é poderosa. Então, o crente dedicado à oração, ele pode sim influenciar tanto no céu como na terra e até mesmo contra os poderes malignos. Então, nós sabemos que a oração ela é poderosa. Então, quando você está em oração, você está numa guerra, você está combatendo as coisas do inimigo. Então, a tua oração ela é poderosa. É por isso que Daniel, então, ele ora a Deus pedindo despertamento. A igreja precisa despertar, o povo de Deus precisa despertar e começar a orar ao Senhor, buscar ao Senhor. A nossa leitura em classe está no livro de Daniel, que nós vamos ler agora, capítulo 9, o versículo de 1 ao 3, que nos diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número destes anos que se falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi ao meu rosto ao Senhor Deus para buscarem com oração e rogos e jejum e panos de sacos e cinza. Agora nós vamos ler Daniel 6, o versículo 10 e o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes já costumava fazer. Agora nós vamos ler Daniel 2, o versículo 17 até o versículo 19, que nos diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão sobre de noite a Daniel, e Daniel louvou a Deus dos céus. Agora nós vamos ler o livro de Esdras, o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: no primeiro ano de Ciro,
rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, edificou a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que edificar alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes os chefes dos pais de Judá, de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Essa leitura é a leitura que vai nos fazer, nós então, no decorrer desse estudo, está falando muito sobre ela. Então, a introdução, ela nos diz dessa forma: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandece no meio de uma geração corrompida, perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado a cativeiro para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Então, quando Daniel ele foi levado a cativeiro para a Babilônia, ele era um garoto. Ele tinha cerca de 15 anos de idade. Pode-se dizer que ele era até uma criança, mas o compromisso dele era muito sério diante de Deus. Ele era um jovem realmente que despertava no coração dele o trabalhar do Senhor. Ele era um jovem de oração, ele gostava de falar com Deus. Ele era despertado através da oração, de viver uma vida realmente em contato com Deus, dia e noite. Então, depois que ele é levado lá em cativeiro para a Babilônia, passado alguns anos, esse mesmo Daniel, ele já gozava de elevados conceitos no reino da Babilônia, ou seja, ele fazia diferença. A vida dele com Deus mostrava a diferença. Às vezes nós sofremos nesse mundo, às vezes nós queremos mostrar que talvez o nosso sofrimento, a nossa vida está se acabando, é por causa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas uma coisa nós temos que entender: quando nós temos um compromisso com Deus, nada nos tira da presença de Deus. Então, a nossa vida, ela é muito importante se nós tiver compromisso com Deus, se nós tivermos uma aproximação de Deus igual Daniel. Daniel vivia com Deus, mesmo ele sendo tirado da pátria dele, tendo sido levado para cativeiro
lá na Babilônia. Ele tinha uma vida com Deus. Ele era um homem, um menino de Deus. Ele era um garoto de Deus. Então, o que despertava no coração dele era ter uma vida de oração, falando com Deus. Notar qualquer sinal, voltar um pouquinho aqui, quando nós falamos aqui, que depois de alguns anos, ele já gozava do elevado conceito ali no reino da Babilônia, ou seja, ele já era abençoado ali, mesmo estando em cativeiro, ali no reino da Babilônia, fora da pátria dele, mas ele estava com Deus, o compromisso dele era Deus, ele buscava a Deus. Então Daniel foi despertado para orar, despertado para orar. Esse despertamento na vida de Daniel era muito importante. Ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro da Babilônia estava para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Ou seja, diante dos olhos humanos, não dava nenhum sinal de alguma mudança. Mas Daniel, na presença de Deus, buscando a Deus, ele era despertado já que aquilo já estava se acabando, estava se passando, já estava se cumprindo aquele tempo dos 70 anos. Então Daniel, ele era realmente despertado em oração, buscava a Deus, e ele tinha realmente um compromisso com Deus, e que o próprio Deus despertava nele esse entusiasmo, essa esperança que aquilo já estava tendo já uma mudança. Muitas das vezes, quando nós oramos a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, a gente nota que conforme mais a gente acredita em Deus, a gente se aproxima de Deus, a gente tem uma esperança maravilhosa no fim dos problemas, da situação. Então, mediante de tudo que aconteça, a nossa esperança ela é viva diante do Deus Todo-Poderoso. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração do justo. Daniel não se misturou com o paganismo, vivia conforme sua constância no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo, um modelo para os crentes de todos os tempos. Então, Daniel, ele era realmente consagrado a Deus. Ele era despertado para viver na presença de Deus. Ele tinha uma vida com Deus. E aí nós vemos que as orações dele, ela dava então um contentamento, e ele escutava, o nosso Deus escutava a oração de Daniel. Daniel, ele não se misturou com o paganismo, ou seja, ele não estava misturado com o paganismo, com essa situação que o povo fica se apegando, mas ele buscava a Deus. A direção dele era Deus. E nós vemos então pela palavra de Deus que ele vivia conforme a sua própria consciência. Ele não vivia se misturando com o paganismo, mas ele vivia uma vida, a consciência dele era Deus. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Como eu, você, nós podemos também nos nossos dias de hoje fazer. Mesmo que esteja acontecendo tantas coisas, que as pessoas estejam falando tantas coisas, a nossa confiança, ela tem que estar somente no nosso Deus. Então Daniel vivia não misturado no paganismo, mas vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor.
temendo a Deus, acreditando em Deus. E Daniel era considerado como um exemplo de modelo para tantos crentes de qualquer tempo, e principalmente para os nossos tempos de hoje. Modelo de oração, de perseverança, de estar na presença de Deus, realmente agradando a Deus e sendo vitorioso pelas promessas do nosso Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar os verdadeiros combates em oração, capacidade, né? Então, olha que coisa linda. A estatura espiritual de Daniel, ou seja, o tamanho da vida espiritual de Daniel, não do corpo físico, né? Mas a estatura espiritual de Daniel. Então, olha o que nós analisamos. Muitos crentes não conseguem servir, não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o significado de combater em oração. Muitas das vezes as pessoas, elas até acreditam em Deus, mas ela não se dispõe, ela não se coloca na presença de Deus, ela não tem aquela firmeza da oração. E Daniel não, Daniel estava realmente em oração, acontecendo o que viesse a acontecer, mas ele estava sempre ali dedicado a Deus em oração. Então Daniel, ele servia como modelo da estatura espiritual dele, de confrontar qualquer tipo de ação, de problema, com as suas orações a Deus. Então essa era a vida de Daniel. E os crentes que às vezes não conseguem fazer isso, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Às vezes desanima por qualquer motivo, desanima por qualquer coisa e desiste, mas o crente que experimenta realmente o combate da oração, ele tem firmeza, permanece na presença de Deus, e Deus então fortalece ele a cada vez mais. De vez em quando, eles visitam o crente que não tem firmeza. Nós estamos falando disso agora. O crente que não tem firmeza, de vez em quando, visita, no caso, um culto de oração. Ele não está sempre ali nos cultos de oração, não está direto ali. Cada vez em quando ele vai lá no culto de oração, visita o culto de oração. Às vezes não vai nem para orar, né? Ele apenas visita o culto de oração. Essa pessoa não tem firmeza em oração, não tem perseverança na oração. Mas Daniel, ele não era assim. Porém, Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Era o hábito de Daniel, ele tinha já esse hábito de orar 3 vezes ao dia. E quando sua própria vida, bem como seus inimigos e de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Ou seja, enquanto o povo da Babilônia, todas as pessoas estavam ali sofrendo, Daniel não, Daniel estava em oração. A vitória dele vinha em oração. Mas nos nossos dias de hoje também não é diferente. A nossa vitória, ela vem em oração, buscando a Deus, clamando a Deus. Se nós tiver firmeza em oração, pode acontecer o que vier a acontecer. Nós somos vitoriosos, porque isso é uma promessa já do nosso Deus. Então a promessa de Deus para a nossa vida é realmente que nós vivemos uma vida em oração. E Daniel orava 3 vezes o dia, ele já tinha essa prática, e nós vemos então que Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Ele já tinha uma experiência tremenda
ele era experiente na vida de oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com Medos e Pérsia. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho Belzazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. E Belzazar organizou uma festa para os seus grandes, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que o dedo de mão de homem escrevia na parede. De frente do castiçal, acabou-se a alegria daquela festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar aquela mensagem escrita na parede. Que coisa tremenda, né? Então, continuando aqui a leitura. Estava escrito, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, o rei Belzazar, rei dos caldeus, foi morto. Então nós vemos que Deus ele interviu, porque Nabucodonosor tinha tirado aquelas taças sagradas do templo para o templo, o templo dos deuses pagão, templo de deuses pagão, tinha levado para lá. Ou seja, ele tinha roubado as taças de Deus que estava lá no templo, na casa do nosso Deus. E era taça sagrada, era coisa consagrada ao Senhor nosso Deus. Ele havia roubado e levado lá e colocado nos templos pagãos dos deuses. E esse rei, ele então já estava embriagado. O que ele faz? Ele vai, pega as taças que era consagrada ao Senhor, reuniu com seus convidados e foram beber naquela taça. E a Bíblia diz que ele estava confrontando o próprio Deus, e Deus interviu. E de repente aquele rei, ele começa a tremer, ele começa a ficar apavorado, porque ele olha na parede e ele começa ali próximo dos castiçais, ver um dedo escrevendo, e aquele dedo escrevia uma mensagem que ele não conseguia interpretar. Aí ele trouxe os astrólogos, também não puderam interpretar. Aí, o que diz a Bíblia? Foi trazido, então, introduzido Daniel naquela festa, e ele interpretou esse texto escrito na parede. Entre as coisas e outras estava escrito: dividido foi o teu reino. Daniel que interpretou. Daniel deu interpretação porque Daniel tinha o Espírito de Deus. Daniel, ele tinha realmente um contato diretamente com Deus, com o céu. Então Daniel trouxe pelo Espírito de Deus a interpretação, entregou aquele rei. E ele disse: dividido foi. Ele disse: olha, rei, está escrito: dividido foi o teu reino. E deu-se aos medos e aos persas, ou seja, que eles estavam justamente em guerra contra os medos e contra os persas, contra essas duas nações. Então, a palavra de Deus, ela diz que Daniel, ele veio e trouxe a interpretação, porque Daniel tinha uma vida com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha contato com Deus. Se eu e se você, se nós tivéssemos intimidade com Deus, se nós tivéssemos contato com o céu, nós conseguimos interpretar
as coisas que podem acontecer neste mundo, seja no mundo material, no mundo espiritual. Nós podemos fazer isso se nós tiver a nossa vida diante do nosso Deus, oração, consagração, jejum. Se nós estiver fazendo isso, nós temos também essa mesma condições que teve Daniel, porque ele era realmente de Deus. Então ele falava com Deus, Deus revelava para ele, Deus mostrava para ele, e ele então pôde interpretar o que estava escrito ali naquela parede, misteriosamente um dedo, como fosse a mão de um homem escrevendo sobre aquela parede, escrevendo uma mensagem que fez que o rei ficasse então tremendo, porque ele não parava de tremer. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, aquele rei foi morto. Passando aqui para o segundo tópico, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrado pelo profeta Jeremias: vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, diz o Senhor, tornando-se a vós trazer a este lugar. Com aquele reino, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei sírio, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então Daniel, ele conhecia, ele tinha esse despertamento de Deus que aquilo estava passando, estava se acabando, e de repente ele, é o que nós estamos lendo aqui, Deus já tinha falado com Jeremias, é o que nós acabamos de ler aqui, ó, Jeremias 29 e versículo 10, Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Então Daniel, ele havia orado, porque ele lembrou-se aquela promessa de Deus que tinha falado pela boca do profeta Jeremias, dizendo: vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-se a vós a trazer a este lugar, ou seja, o tempo daquela situação que eles estavam passando ali, como escravo ali, já estava se acabando, que eles foram levados para Babilônia. Aquilo estava se passando, estava acabando, e Deus então colocou no coração de Daniel. E Daniel já tinha aquela consciência, mesmo não vendo nenhum sinal que aquilo estava se acabando, ele já sabia, porque Deus havia já revelado para Daniel, e Daniel, quando estava em oração, ele se lembra das promessas que Deus falou através da boca do profeta Jeremias, como nós lemos aqui, Jeremias 29 e 10. Com a queda do rei babilônico, e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram muito rapidamente, deixando todos surpreendidos e admirados, ou seja, era a oração de Daniel, que estava ali também influenciando, a oração de Daniel influenciando no céu, né? Diz assim, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reino, como também por escrito, dizendo:
assim diz o Senhor da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou lhe de edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Ou seja, o rei Ciro, ele foi despertado pelo Senhor. O Senhor despertou ele. Quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem, porque a tua oração, ela pode influenciar no céu. Então, depois da oração de Daniel, do clamor de Daniel, Deus, ele despertou o espírito do rei da Síria, o rei Ciro, que estava no lugar do rei lá que havia morrido, da Babilônia, que era o Belzazar, aquele um que deu aquela festa, aquele um que fez aquela festa, que se embriagou, que pegou as taças do templo que é sagrado, consagrado a Deus, e estava bebendo sobre ela e se embriagando. Aquele que viu o dedo de Deus escrevendo sobre a parede e morreu na mesma noite. E depois o rei Ciro, que estava no lugar dele, foi despertado por Deus por causa da oração, do clamor de Daniel. Então, ele fez um pregão, ou seja, ele fez que aquilo fosse pregado, ou seja, divulgado por todos os lugares. Fez um pregão, um anúncio grande, dizendo assim, o Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou-lhe de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que entre vós, e que todos os povos sejam seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então aquele despertamento foi pelo Espírito de Deus, aquele despertamento foi por causa da oração de Daniel. Então nós vemos que quando nós oramos, a Bíblia ela é clara dizer para nós que os ouvidos de Deus, ele não está encravado para que não possa nos ouvir. Ou seja, Deus não está surdo, ele vai ouvir a tua oração, o teu clamor. Deus, ele ouve. E quando Deus ouve, a palavra de Deus, ela fala que Deus age. Deus age. Então, através da tua oração, Deus pode agir em alguma coisa que você está clamando ao Senhor. A Bíblia, ela nos diz também algo um pouquinho, saindo fora um pouquinho disso que nós estamos falando, mas falando ainda sobre o clamor. A Bíblia diz que quando Deus ouviu o gemido daquele povo que estava sendo escravizado lá no Egito, Deus então, ele agiu. Ele enviou Moisés como libertador para libertar aquele povo que estava gemendo lá, que estava sendo escravizado no Egito. Então a tua oração, ela move a mão de Deus. Por causa da tua oração, Deus age sobre a face da terra. Deus muda a situação. Então é muito necessário nós vivemos a nossa vida acreditando, confiando, orando no nosso Deus, porque a tua oração, ela tem poder, a tua oração, ela move a mão de Deus. A tua oração é a chave da vitória. Então nós vemos que Deus moveu o coração de Ciro, e Ciro então edificou esse pregão, mandou que fosse divulgado para todos os lugares, todos os reinos. Ele era um representante de Deus naquele momento, dizendo assim, olha, o Deus do céu, ele me ungiu. Então isso é muito importante, né? No tópico de no ponto de número 2, fala, conforme esta declaração de Ciro estava cumprida
a promessa divina dada ao profeta Jeremias. Ou seja, só para nós entender um pouquinho, quando Daniel vai orar, ele é despertado naquela promessa que Deus fez a Jeremias, que Deus usou o profeta Jeremias para falar. E para que a oração então de Daniel, ela chegou até Deus, Deus então despertou o coração de Ciro, usou Ciro então para fazer esse pregão, esse anúncio, e para que isso então já se cumprisse. Isso já se cumprisse. Então nós vamos ver agora, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos. Então, as coisas de Deus não é igual nós, não é como nós imaginamos, como nós pensamos, é além disso. Então, nós vemos aqui, vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertados para voltar a Judá, caso quisesse. Então, lembra que nós falamos no início que os judeus foram levados para a Babilônia em cativo? Eles foram levados em cativeiro em Babilônia. Cumprindo tudo isso, o que acontece? Esse povo judeu que estava em cativeiro lá na Babilônia, eles estavam agora recebendo a libertação, ou seja, o livramento. Então receberam permissão para edificar o templo, para voltar para a sua casa, para voltar para Jerusalém. Então, olha o que diz aqui, todos os judeus seriam libertados para voltar a Judá, caso quisesse. Receberam permissão para edificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderia ser retirada dos tributos além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então nós vemos que todas essas promessas, ela realmente estava já se cumprindo. Quando Deus, Ele quer cumprir uma promessa na nossa vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, porque Deus tira todos os tropeços que está no caminho. Deus coloca realmente as mãos dele e tira todo o tropeço que está no caminho, e as promessas de Deus, ela então se cumpre. Então Deus usou um homem que nem crente não era, esse Ciro. Ele nem cristão não era, mas Deus usou ele. A palavra de Deus é muito clara, mostrando que tudo é possível àqueles que crerem, diz a Bíblia. Tudo é possível aos que crerem. Se nós cremos, por isso a palavra de Deus fala assim, se você crer, você verás a glória de Deus. Se você crer, você vê a glória de Deus sobre a tua vida. Aqui no tópico de número 3, diz assim o tópico de número 3, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O despertamento, qual que era o despertamento? Nós lemos no nosso início que Daniel, ele orava pedindo o despertamento. E agora nós vemos aqui então o que é o despertamento. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Olha o que diz aqui, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, talvez por meio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. Talvez até mesmo o adorasse.
Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. O despertamento de Deus na vida do cristão é maravilhoso. Muitas das vezes, Deus, ele desperta na vida de uma pessoa que não tem compromisso com Deus, alguém que não serve a Deus, mas Deus faz o chamado dele. O que a Bíblia fala que quando Paulo ainda era um Saulo, que ele estava indo para a cidade de Tarso, de Damasco, que ele queria então fazer mal ao povo de Deus, aos cristãos. E a Bíblia diz que naquele dia ele teve um encontro com Deus. Deus despertou nele, fez ele então mudar de caminho, Então, nós olhando para a palavra de Deus, nós vemos como que é importante as coisas de Deus. Deus, ele nos desperta a nós fazer a sua vontade, mesmo que às vezes o nosso coração sendo mal, voltado para as coisas do mundo, voltado para as coisas do... Deus troca os nossos caminhos, muda o nosso espaço, ele guia os nossos caminhos para que nós então somos despertados para fazer a sua vontade. Então o rei Ciro, ele começou naquele momento, talvez por um contato com o próprio Daniel, que Daniel era um homem de Deus, era um homem de oração, era um exemplo. Então Daniel, ele talvez em contato com o rei Ciro, ele mostrou para Ciro o verdadeiro Deus, o verdadeiro caminho, a verdadeira direção. E Ciro então começa a ter um despertamento de Deus sobre a sua vida. E Deus começa a usar Ciro. E todas as promessas, ela é cumprida através desse propósito, da oração de Daniel, pedindo o despertamento. Até imagino, parece que a gente até vê Daniel, esse homem de Deus, na presença de Deus, em oração, em clamor, pedindo esse despertamento, essa mudança de atitude, esse desejo que se cumprisse no coração de todas as pessoas para ter uma vida voltada para o nosso Deus. E nos diz aqui dessa forma, olha, diz aqui, olha, Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender a realidade de Deus que antes ele ignorava. Ele passou agora a levar a sério, a compreender. É bom humildade, né? É bom humildade. Como é bom quando as pessoas reconhecem, né? Humildade é isso, é reconhecer o erro, reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado. Não é aquela atitude, eu estou fazendo errado, mas eu não aceito que me corrige. Eu sempre vou fazer assim, eu penso assim, eu imagino que é assim e vou fazer assim. Isso não é agradável, isso não é bom. Bom é quando as pessoas têm humildade. Humildade não é andar rasgado, humildade não é andar sujo, humildade não é andar de pé no chão, humildade não é andar de cabecinha baixa, humildade não é isso. Humildade é quando a gente consegue reconhecer as nossas atitudes erradas, os nossos erros. Humildade é quando nós reconhecemos, talvez, a sinceridade das pessoas, que nós reconhecemos, talvez, aquilo que alguém tem de melhor do que nós. Humildade, reconhecer a nossa situação e mudar, ter humildade de mudar. Então, esse homem, ele começou agora a cair na realidade e ele começou então a ter já Deus como realidade, não mais ignorá-lo. Isso é importante. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a compreender essa lição,
Ele demorou a compreender essa lição, mas ele teve que contemplar essa lição na vida dele, reconhecer o Senhor nosso Deus, como Senhor da nossa vida, né? Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez e o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra, apenas pôde perguntar: quem és tu, Senhor? Saulo, falei dele há pouco tempo, há poucos minutos atrás, aqui nos volta a falar novamente de Saulo. Saulo, aqui olha, ele assolava, ele perseguia, ele fazia e desfazia. Quantas pessoas nesse mundo está também dessa forma, fazendo, desfazendo e se acha melhor do que todo mundo, até que uma hora ele cai na realidade. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Então não precisa nós esperar esse momento, não precisa. Saulo, é como está escrito aqui, ele fazia e desfazia, ele perseguia, ele assolava, ou seja, batia nos cristãos, batia nos crentes, prendia, botava na cadeia, fazia. Ele estava acima de qualquer coisa no pensamento dele, no coração dele, mas quando foi um determinado dia, olha o que a Bíblia diz, ele caiu por terra, ele teve encontro com o Senhor, ele caiu por terra, e ali ele depois reconheceu: quem és tu, Senhor? Reconheceu que era o Senhor. Perdão. Ele reconheceu que era o Senhor. A Bíblia diz: ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém reconhece Deus se não for pelo Espírito de Deus. Então, naquele momento que ele diz: quem és tu, Senhor? O Espírito de Deus já estava na vida de Paulo. Já estava mudando o conceito de Paulo, o pensamento de Paulo, o coração de Paulo, que era ainda Saulo. Deus estava mudando. Então, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardado no templo pagão dos babilônicos, de Babilônia. Ciro era agora o responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos valiosos, olha o que diz aqui, ele queria voluntariamente devolver para o templo de Deus. Então o rei Nabucodonosor, ele foi lá, ele roubou os vasos sagrados, ele roubou, ele levou para os templos pagãos lá da Babilônia, e lá na Babilônia aconteceu tudo isso que nós já falamos, que aqueles homens lá, o rei se embriagou com esses vasos eles eram valiosos, só que eles pertenciam a Deus, e Ciro, ele teve um despertamento voluntariamente, depois que ele reconheceu Deus, depois que ele reconheceu que realmente Deus era verdadeiro, e ele então voluntariamente, ele pegou aqueles vasos para devolver de volta para Deus. Era vasos valiosos, tinha muito valor, mas ele sabia que não era dele, sabia que não pertencia para ele, então ele deveria ser devolvido à casa do Senhor. Então agora ele entrega esses vasos para o governador que ele havia colocado lá em Jerusalém.
ele entrega para Zorobabel que devolvesse esses vasos à casa do Senhor, ao templo do Senhor, ou seja, devolvesse para Deus. Então, ele teve esse despertamento do Senhor, mesmo ele sabendo que aqueles vasos, eles eram valiosos, mas não era dele, tinha que se devolver ali para a casa do nosso Deus. Voltando aqui para a nossa leitura, diz assim: o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter proporcionado alguma bênção espiritual. Cada departamento traz bênção para o coração do crente, ou seja, 200 anos antes desse acontecimento, o profeta Isaías já havia profetizado que Ciro, ele era ungido do Senhor nosso Deus. Então nós vemos que o milagre de Deus, que às vezes acontece na nossa vida, é para que se cumpra também a palavra de Deus. Então isso estava se cumprindo na vida de Ciro. Ele era ungido do Senhor, ou seja, Deus havia escolhido Ciro para esta obra, para fazer isso, para que a palavra de Deus ela se cumprisse justamente usando o próprio rei Ciro. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. O rei Ciro recebeu bênção espiritual, então, como nós já vemos aqui, e ele foi despertado para ser essa bênção nas mãos do nosso Deus. Nós sabemos, nós entendemos que quando Deus ele quer fazer uma obra, a palavra de Deus ela nos mostra que desde o início do mundo Deus sempre usou um homem sobre a face da terra. Deus sempre usou. Então, nós vemos que quando Deus foi tirar aquele povo do Egito, ele usou Moisés. Quando Deus foi salvar o povo do dilúvio, ele usou Noé. Então, sempre Deus usa o homem sobre a face da terra. Será que eu e você, será que nós somos diferentes? Nós não somos diferentes. Deus pode também usar eu e você também para ser bênção sobre a face da terra. Para alguma coisa, Deus pode usar. Então, que nós possamos nos despertar também na presença do nosso Deus, que nós podemos ter esse despertamento na nossa vida, reconhecer primeiro Deus sobre todas as coisas, nunca achar que nós somos capazes de alguma coisa, porque às vezes nós fazemos as coisas das nossas atitudes, nós erramos, fazemos por nossa atitude própria, pelo nosso próprio querer, achando que tá tudo certo, esquecemos de orar, de buscar a Deus. Então, por isso que as coisas não podem acontecer dessa forma. Daniel, homem de Deus, desde muito jovem, como nós vemos, desde muito jovem, quando ele foi levado para a Babilônia como dos que foi levado para a Babilônia como escravo, como tirado assim da pátria dele, levado para a Babilônia, colocado ali naquele cativo, ele tinha apenas 15 anos, mais ou menos, cerca de 15 anos de idade, mas homem de Deus, oração, buscava a Deus. Olhando para a Bíblia, nós vemos que a vitória de Deus ela acontece na vida das pessoas, não é porque as coisas são fáceis. A vitória acontece porque as pessoas têm perseverança. Nós vemos que quando Daniel ele é jogado na cova dos leões, ele
era um homem de oração. Ele era um homem, como nós já estamos falando aqui, que andava com Deus. Mesmo assim, Deus permitiu que ele fosse lançado dentro da cova dos leões. Alguém pode dizer assim, mas Daniel, um homem sincero na presença de Deus, um homem de oração, um homem que buscava a Deus, por que Deus permitiu que ele fosse lançado dentro da cova dos leões? Talvez você fica pensando, as pessoas ficam pensando, por que Deus ele deixa eu passar essa situação? Por quê? Quantas vezes, de repente, eu já pensei isso, você já pensou isso? Daniel, ele não se desesperou. Daniel podia ficar pensando, mas Senhor, por que o Senhor me permitiu eu ser lançado na cova dos leões? Vou morrer, os leões vão me devorar, vão me comer. Daniel, ele só obedeceu a Deus. Ele só fez a vontade de Deus. E ele deixou tudo nas mãos de Deus. Ele não desistiu, perseverou em oração. E quando ele é lançado na cova dos leões, os leões nada fizeram com ele. Então o que nós tiramos disso? Deus, ele não livrou Daniel de ser lançado na cova dos leões, mas ele livrou Daniel da boca dos leões. Os leões nada puderam fazer contra Daniel. Muitas das vezes, Deus, ele não te livra desse problema, mas ele te livra nesse problema que você está passando. Então, eu quero agradecer você que participou desse vídeo, principalmente o pastor Miguel, minha irmã Terezinha, missionária Terezinha, também a irmã Maria Diene, que também participou desse vídeo, também participou desse vídeo, é possível falar todos, né? Mas a irmã também da irmã Diene participou, nossa irmã, fugiu o nome agora, né, irmão? Mas amém. Que Deus abençoe todos, o Valdecir Medeiros também participou. Agora, você que participou, eu vou pedir, se você puder compartilhar e também curtir, comentar, fique à vontade, que Deus te abençoe. E até a nossa próxima terça-feira, assim, se Deus nos permitir, e nós vamos continuar com essa segunda lição. Hoje nós fizemos a primeira lição do terceiro trimestre de 2020. Terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos fazendo a segunda lição do terceiro trimestre do ano de 2020. Então, como as igrejas estão fechadas, não vamos murmurar, não vamos ficar tristes. Vamos acreditar que Deus ele pode eliminar essa pandemia, as coisas possam voltar como era e nós possamos continuar na igreja igual nós estávamos na terça-feira passada. Mas por causa da situação, aquilo que está na nossa região, que se agravou, então a situação não está boa, voltou a fechar todo o comércio, voltou a fechar todas as igrejas. Mas é assim, não vamos deixar de orar. O pastor Amauri, ele está lá no hospital neste exato momento com uma neta dele, então ele também nos pede oração. Não é nada assim para nós desesperar, mas para nós orar. E muitos irmãos, muitas irmãs, muitos estão com problema, como a gente conhece, bastante pessoas que estão realmente com a Covid-19 aqui na nossa região. Eu poderia citar aqui para os irmãos agora 4 nomes, mas eu não vou citar, eu só vou pedir oração, né? 4 pessoas que eu conheço que está isolado com Covid-19. Então, essa situação não é de brinquedo, não é brincadeira não.
Nós precisamos orar, pedir a Deus, não ficar assim desesperado, amedrontado, mas vigiar, fazer a nossa parte, orar a Deus e pedir agora a Deus de oração para aqueles que estão doentes nas casas, nos hospitais. Então, existe região do nosso país que nem os hospitais estão comportando, pessoas estão nas filas esperando oportunidade para ser internado e não consegue. Então, não é brincadeira, nós precisamos orar. Então, o que nós precisamos entender é assim, que a gente precisa pedir a Deus. Por quê? Quando as pessoas lá de cima, as pessoas que estão no poder, eles passam por essa situação, é muito fácil para eles. Eles têm um hospital dos bons e dos melhores, respiradores, eles têm tudo. E existe lugar do país que já não é assim. A população não é assim. A população não tem direito nem de fazer o exame, nem de fazer o teste. Então, é preciso nós orar. Não ficar murmurando porque a igreja está fechada, o comércio está fechado. Não, vamos orar, colocar nas mãos de Deus, vamos deixar Deus trabalhar. Então, vamos fazer nesse momento oração de agradecimento a Deus para nós encerrarmos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, meu Deus, eu oro neste momento, meu Pai, por todos nossos irmãos, meu Deus. Pelos irmãos, Pai querido, que estão enfermos, que estão passando momentos difíceis, por aqueles, meu Pai querido, que estão, às vezes, internados, por aqueles que estão, ó Deus, enfrentando situação difícil, grave, e por aqueles, meu Pai, que estão isolados nas suas casas e aguardando pela cura, pela libertação desse sofrimento. Pai, abençoa a cada um neste momento. Abençoa os que estão distantes, os que estão perto. Abençoa e guarde e dá o livramento. Abençoa o pastor Amaury, Senhor, que está lá também, meu Deus, no hospital, acompanhando uma das suas parentes. Abençoa todos os nossos irmãos, a nossa irmã que está ali com ele, meu pai, que não me lembro o nome agora também, meu Deus, mas visita, faz o teu milagre. Assim, ó Deus, nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, para todos sempre, todos digam amém. Que Deus abençoe você, a sua vida, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus.